Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui os nossos estudos, né? Estamos no Aprender Sempre, na sequência de atividades 1, né? Conteúdo aqui do sexto ano, nas aulas 3 e 4, que ele fala o seguinte: as diferentes representações de um número racional, beleza? Lembrando, se você não for inscrito no nosso canal, aproveita, já se inscreva aí, nos acompanhe, porque sempre temos vídeos novos para vocês aí, beleza? Então vamos lá. Então nós temos ali, ó, nossa primeira pergunta. O que ele nos diz, ó? A professora Sônia entregou para os estudantes uma folha de papel sulfite com diferentes divisões desenhadas e pediu que eles pintassem metade da folha. Observe como ficaram as atividades de alguns estudantes. Então tem lá a repartição, né, do Alan, do Renan e da Helena. Então ele fala: escreva as frações que representam as partes pintadas de cada folha sulfite. Então, ó, vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui a letra A para indicar a fração do Alan. Então, o que eu vou fazer ali, ó? O que eu observo? A folha inteira, ela está dividida ali em quantas partes? Ela foi dividida em duas. Então, esse número de partes que ele foi dividido é o valor que eu coloco embaixo da fração. Então, coloco aqui, ó, o 2. Quantas partes ele pintou? Ó, só essa aqui, uma. Então, ficou a fração meio. O Renan, vamos colocar aqui, ó. Qual a fração dele ali? Em quantas partes foi dividido? Aí você vai falar, professor, foram 3 partes, né? Ó, não. Olha o seguinte, ó, tem uma linha que está meio apagadinha, mas dá para perceber aqui, ó. Então está dividido em quantas partes? Em 4. Então esse total eu coloco aqui, 4. Quantas partes ele pintou? Uma, duas. Então coloco aqui, ó, duas aqui, 2 quartos. E a Helena, né, ó? Em quantas partes foi dividido ali a folha dela? Ó, se a gente contar, foi dividida em 8 partes iguais. Quantas ela pintou ali? Ó? Uma, duas, três, 4. Então ficou 4 oitavos. Aí nós temos ali a letra B. Ó. O que você observa em relação às partes pintadas de cada folha sulfite? Então, se a gente observa ali, olha o que aconteceu com o Alan. Ele dividiu a folha em 2 partes iguais e pegou uma. Se eu estou dividindo em 2 partes e pego apenas uma, eu peguei o quê? A metade, né? O Renan ali, ele dividiu em 4 partes iguais e pegou duas. Bom, dividir em 4 e pegar 2 partes, também peguei a metade. E a última fração ali, a da Helena, ó, dividiu em 8 partes iguais e pegou 4. Se eu dividir em 8 partes e peguei 4, também peguei a metade, né? Então ele fala, o que você observa em relação às partes pintadas de cada folha sulfite, né? Ó, podemos colocar aqui, ó, como resposta que todas representam a mesma quantidade. Bom, se representam a mesma quantidade, o que as frações meio, 2 quartos e oitavos são? Né? Por que elas representam a mesma quantidade? Representam a mesma quantidade, pois as frações, vou colocar aqui, ó, meio, 2 quartos e 4 oitavos, elas são equivalentes, né? Ó, frações equivalentes são aquelas frações que representam uma mesma quantidade, mesmo escrevendo de maneiras diferentes ali, beleza? Aí na letra C, ó, ele fala, no desenho abaixo, represente outra forma de fazer a divisão e depois pinte a mesma parte da folha que os estudantes, né, da professora Sônia.
Então, uma nova forma de representar também é a metade da folha. Olha, se eu fizer um corte aqui, ó, em diagonal, ó, dividir em duas partes iguais. Se eu vou pegar a metade, ó, posso, por exemplo, pegar essa parte aqui, ó. Então, nós vamos pintar toda essa parte aqui, ó. Olha lá. Tudo aqui. Então, também representei a metade. Com isso, a gente terminou a atividade 1. Muito simples, né? E lembrando, se você está assistindo, está gostando do vídeo, já deixa aquele joinha. E se não for inscrito, aproveita e inscreva-se aqui no canal. Beleza? Então, vamos para o próximo lá, ó. Então, o que o próximo nos diz aqui, ó? Então, ele fala: na primeira tira retangular abaixo, represente a fração 1/3. E nas outras tiras, represente as frações equivalentes a 1/3, ou seja, frações equivalentes a 1/3. Então, na primeira tira, para a gente indicar 1/3. O que é 1/3? Eu dividir algo em 3 partes e pegar uma. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer mais ou menos aqui, ó. Dividir mais ou menos em 3 partes iguais aqui, ó. Dividir em 3 partes. 1/3, o que eu vou fazer? Eu vou marcar apenas uma dessas 3 partes. Olha lá, isso aqui é 1/3. Aí ele fala, represente frações equivalentes. Então vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Ó? Eu posso, por exemplo, né, vou marcar de novo aqui onde estava 1/3. Ó. Se cada pedacinho desse eu cortar ao meio também, ó. Aqui, cortei aqui. Bom, no primeiro aqui já ficou realmente 1/3. Porque dividi em 3 partes, peguei uma. Mas olha lá, se eu pegar a parte de cima que eu pintei, né, no retângulo de cima, ele encaixa certinho, ó, nessas duas partes aqui de baixo, ó. Só que aqui embaixo, em quantas partes eu dividi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou colocar aqui, ó, 6. Quantas partes eu pintei? 1, 2. Então, coloca aqui, ó, 2. Uma outra aqui, de novo, ó, vamos dividir em 3 partes, ó. Tá lá. Só que agora, ao invés de dividir em duas partes cada uma ali, eu vou dividir em 3. Então, ó, mais ou menos aqui, ó, 3 partes, 3 partes, 3 partes. Aí eu vejo que agora aqui, ó, a mesma marcação, o mesmo desenho que eu fiz nas duas de cima, ó, vai dar certinho se eu usar esse e esse aqui, ó. Agora, o meu retângulo todo, em quantas partes eu dividi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu coloco aqui o 9, né? E aí, quantas partes eu pintei? 1, 2, 3. Então, tá aqui, ó. Então, as frações 1/3, 2/6 e 3/9 representam a mesma coisa. Se representam a mesma coisa, então elas são equivalentes. Beleza? Bem facinho aí. E lembrando, se gostou do vídeo, deixa aquele joinha e nos acompanhe no canal. Se não for inscrito, inscreva-se aí. Beleza? Então, vamos para a próxima atividade. Olha. Então, o que ele nos fala? A professora Sônia explicou para a turma que um número racional tem duas representações, forma fracionária e forma decimal, sendo que a representação racional demonstra a parte de um todo que foi dividida em partes iguais, a fração. E a representação decimal expressa o quociente entre o numerador e o denominador. Quando eu falo quociente, né, é a divisão, o resultado da divisão ali. Ela entregou para cada um deles alguns desenhos e pediu que escrevessem a representação fracionária e a representação decimal da parte pintada em relação à figura toda. Você pode utilizar a calculadora como recurso. Então vamos lá. No primeiro aqui na letra A, vamos montar primeiro a fração aqui, ó. Então olha aqui, quantas partes foram divididas aqui a figura? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, coloca aqui, ó, 5, né? Coloco aqui o 5 embaixo aqui. Bom, quantas partes foram pintadas aqui? Uma. 1/5, né? Bom, 1/5
Transformado em decimal é 1 dividido por 5. Ó, 1 não dá para dividir por 5, eu coloco 0, acrescento 0. Agora dá, ó. 10 dividido por 5, 2. E aí 2 vezes 5, 10. E não sobrou nada. Então deu 0,2, né? Agora o próximo aqui, ó, a fração. Em quantas partes foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Então coloca aqui, ó, 10. Quantas partes foram pintadas? Ó, 1, 2. Então tá aqui, ó, 2 décimos. Como eu acho a forma decimal? Toda fração é uma divisão. É sempre o número de cima dividido pelo de baixo. Sempre o que está embaixo vai lá na chave da divisão. Ó. Então, 2 décimos é o 2 dividido por 10. Ah, de novo, ó, o 2 é menor que 10. Então, o que eu faço? Coloco 0, acrescento 0. Beleza? Aí, agora dá. 20 dividido por 10 vai dar 2. 2 vezes 10 vai dar 20. E não sobrou nada? Ah lá, também deu 0,2. Olha que coisa. E o último aqui, ó. Em quantas partes foi dividido a mesma figura? Veja que tanto na A, na B e na C é o mesmo retângulo, o mesmo tamanho ali. Então foi dividido, ó, em 3, 6, 9, 12, 15 partes. Então coloco o 15 aqui, ó. Bom, quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3. Então coloco aqui, ó, 3 quinzeavos. Como que vai ser a forma decimal? Mesma coisa, eu vou montar aqui, ó, 3 dividido por 15. Novamente, 3 é menor que 15. O que eu faço? Coloco ali 0, acrescento 0. Agora dá, ó. 30 dividido por 15 vai dar 2. 2 vezes 15 é 30. E não sobrou nada. Ela também deu 0,2. Aí ele pergunta, o que você observa em relação às partes pintadas de cada figura? Olha lá, como eu estou falando do mesmo retângulo, só estou mudando a quantidade de divisões ali, ó. Igual a gente fez no exercício anterior ali, né, do 1/3 representando de diversas maneiras, a gente observa que todas elas aí, ó, representam o mesmo valor, né? Então, vou colocar aqui, ó. Então, todas representam o mesmo valor. Como nós vimos, né, podemos colocar aqui, que são equivalentes. Né? Então, as frações 1/5, o 2 décimos e o 3 quinzeavos, todas elas representam a mesma quantidade, então elas são equivalentes. Tudo bem? Com isso, terminamos a atividade 3. Ó. Então, vamos lá para a atividade 4 aqui, ó, né? A última de hoje aqui. Então, ele fala, no quadro abaixo estão escritos alguns números racionais. Localize esses números na reta numérica, abaixo aqui, e em seguida responda as questões. Então, lembre-se, para representar uma fração na reta numérica, encontre o quociente entre o numerador e o denominador. Para isso, faça a divisão do numerador pelo denominador. Então, ele deu um exemplo aqui, né? A fração meio é 1 dividido por 2, que vai dar 0,5. Né? Deu um exemplo aqui. E aí, lembrando, quando eu tenho a fração, ó, esse número de cima é o meu numerador. E o número que está aqui embaixo, ó, é o meu denominador. Tá lá. Então, vamos começar aqui, ó. Essa primeira fração aqui, ó, 12 oitavos. Então, vamos colocar aqui, ó, 12 oitavos é 12 dividido por 8. Bom, 12 dividido por 8 vai dar. Então, 1 vezes 8, 8, né? E me sobra 4. Então, 12 dividido por 8 dá 1 e sobra 4. Ah, mas não tem mais número para baixar. Coloco vírgula, 0. 40 dividido por 8 vai dar 5.
5 vezes 8, 40. E não sobrou nada. Então, quer dizer, 12 oitavos é o valor 1,5, né? Aí já tem aqui 0,8, 1,8, meio. Ah, ele já deu aqui pra gente aqui, ó, meio. É 0,5. Então, beleza. 0,5. Aí tem a fração 5 meios, ó. Essa última aqui pra gente fazer. 5 meios é 5 dividido por 2. Né, ó. 5 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Sobra 1. Ah, não tem mais número para baixar. Coloco a vírgula aqui e acrescento o zero ali, ó. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. E não sobrou nada. Tá ali, ó. Né? Então, a fração 5 meios equivale ao número decimal 2,5. Então, vamos anotar aqui, ó. Então, aqui, ó. Esse primeiro valor que está bem no meio entre o 0 e o 1 vai ser o quê? O 0,5, que é a fração meio, né? Esse aqui que está depois do meio, depois do 0,5 e antes do 1. Ah, só pode ser esse aqui, ó, 0,8. Então, vou colocar aqui, ó, 0,8. Aí nós temos aqui, ó, esse que está bem riscado aqui, ó, bem no meio entre 1 e 2, é o 1,5. 1,5 é a fração 12 oitavos. Olha lá. Bom, depois do 1,5 e antes do 2, só pode ser esse 1,8 aqui, ó. 1,8. Aí depois do 2 e antes do 3, bem no meio dele, é o 2,5. Ah, que é a fração, como nós vimos aqui, ó, 5 meios. Tá lá. E aquele valor um pouquinho para frente do 3, ó, só pode ser esse aqui, que é o 3,2. Olha lá. Aí ele pergunta aqui, dos números que a professora escreveu no quadro, qual é o maior e qual é o menor? Né? Então, ó, vamos começar aqui, ó. O maior, tá vendo que a gente tem a reta numérica ali? O maior valor vai ser aquele que estiver mais à direita. Então, do que a professora marcou, qual que está mais para a direita? É o 3,2, ó. Né? Então, vou colocar aqui, ó, 3,2. E o menor é aquele que está mais para a esquerda. Qual que está mais para a esquerda? Ó, esse aqui, ó, né? Que é a fração meio, né? Ó. Então, tá aqui a fração meio, que equivale também ao 0,5, né? Agora, a letra B, ele fala, escreva os números em ordem decrescente. Se é decrescente, qual que é a diferença de crescente para decrescente? Quando eu falo em crescente, é do menor para o maior. Quando eu falo em decrescente, ó, lembra de diminuir. Então, vai ser do maior para o menor. Então, vou começar da direita, dos valores da direita para a esquerda. Então, começando aqui, ó, vai ser primeiro o 3,2. Olha lá, como já tem vírgula no número, para separar um do outro, eu vou colocar ponto e vírgula, tá? Depois aqui, ó, os 5 meios. Tá aqui. Depois dos 5 meios, o 1,8. Depois do 1,8, o 12 oitavos. Tá aqui, 12 oitavos. E depois aqui do 12 oitavos, o 0,8. 0,8. E depois do 0,8, né, a fração meio aqui, ó. Tá lá, ó. Então, só conferindo, 3,2, olha lá, ó. 5 meios, 1,8, 12 oitavos, né? 0,8 e meio, que é o 0,5. Beleza? Com isso, então, nós concluímos nossa aula de hoje. Beleza? Se você gostou do vídeo, ó, deixa aquele joinha. Se você não for inscrito, aproveita e inscreva-se aí no canal, porque sempre temos vídeos novos aí para vocês. Beleza? Para você que ficou até esse final aqui, meu muito obrigado.
Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.